O que é o Estado? Na prática, o Estado pode ser descrito como uma entidade coercitivamente monopolista da criação de leis dentro de uma área territorial delimitada. O Estado mantém a sua posição de monopólio através da força, impossibilitando a existência de outros fornecedores de lei. Além disso, o Estado é a única instituição que se sustenta por meios políticos, ou seja, faz uso da agressão para arrecadar os seus recursos. Por exemplo, o Estado declara o seu próprio ato de roubo como legal e o chama de imposto. Enquanto isso, os indivíduos só podem obter os seus recursos por meios econômicos, ou seja, produzindo algo de valor para outras pessoas e fazendo trocas voluntárias. Para que servem as leis? As leis têm o objetivo de prevenir e resolver conflitos entre indivíduos. Conflitos entre indivíduos ocorrem por causa de escassez de recursos e diversidade de interesses pessoais. A existência de conflitos faz com que o conceito de propriedade seja necessário para haver uma cooperação social eficaz entre os indivíduos de uma sociedade. Vamos usar uma maçã como exemplo. Essa maçã é escassa. Isso quer dizer que ela não pode ser usada por duas pessoas ao mesmo tempo e satisfazê-las totalmente. Para evitar conflitos, é necessário introduzir o conceito de propriedade para poder determinar quem tem os direitos sobre a maçã, ou seja, quem tem o direito de decidir como a maçã será ou não usada. Mas como que os direitos de propriedade poderiam ser determinados num caso como esse? Imagine dois indivíduos numa ilha deserta, o João e o Pedro. O João está colhendo maçãs para comer mais tarde, mas o Pedro pega uma das maçãs sem o consentimento do João. O João defende que possui propriedade sobre a maçã, e o Pedro não concorda. Ocorre então um conflito entre os dois. Sem uma terceira pessoa para fazer um possível julgamento de quem tem a propriedade sobre a maçã, eles podem talvez encontrar uma maneira pacífica de resolver conflitos através de um acordo, ou podem partir para a violência física. É evidente que a opção violenta não é muito vantajosa para nenhum dos dois envolvidos. A outra opção, apesar de ser pacífica, é mais complicada, já que cada um tenderá a querer se dar bem no acordo, fazendo assim com que algum dos dois talvez perca a paciência e acabe partindo para a opção violenta. Fica difícil de achar uma solução simples e pacífica nesse caso. Imagine um terceiro indivíduo na ilha, chamado Rafael. Agora existe uma maneira simples de fazer com que o João e o Pedro resolvam um conflito de forma pacífica: a arbitragem. A opção violenta ainda existe, mas a probabilidade de ser usada fica bem mais baixa. Os dois indivíduos no conflito decidem consultar a opinião do Rafael sobre o caso e concordam que a decisão tomada pelo Rafael será a decisão final. Cada um conta o seu lado da história e o Rafael avalia quem possui os direitos de propriedade sobre a maçã. Depois de ouvir os dois lados, ele decide que a maçã pertence ao João. O Rafael acaba de criar uma lei ao dar o direito de propriedade para um dos indivíduos. Mas o João acha injusto que o Pedro tenha que apenas devolver a maçã. Ele quer que o Pedro dê 5 maçãs por causa do tempo perdido para resolver o conflito. Sem que os dois consigam resolver essa disputa entre eles mesmos, eles pedem pela opinião do Rafael mais uma vez. O Rafael reconhece a necessidade de indenizar o tempo perdido, mas acha que apenas 2 maçãs adicionais seriam o suficiente. Como o objetivo do João e do Pedro era resolver o conflito de forma pacífica, de acordo com a opinião do Rafael, eles concordam com a decisão. Caso um deles não concorde, eles voltam a pedir a opinião do Rafael. Agora imagine que depois de alguns dias, um outro conflito ocorre nessa mesma ilha, mas dessa vez entre o João e o Rafael. Se eles não conseguirem resolver o conflito entre eles, eles podem recorrer à opinião do Pedro. Ao propor uma solução para esse conflito, o Pedro estaria criando outra lei. A mesma lógica segue para um outro possível conflito, dessa vez entre o Rafael e o Pedro. Quem criaria a lei para esse conflito seria o João. Na sociedade em questão, nenhum árbitro está numa posição privilegiada. É sempre um indivíduo externo ao caso que cria as leis. Não há monopólio da lei. Como seria então essa mesma sociedade caso houvesse monopólio da lei, da mesma forma que temos hoje com o Estado? Vamos voltar para a situação de um conflito entre o Rafael e o Pedro. O Pedro pede para que o João faça o julgamento para resolver o conflito. Porém, dessa vez, o Rafael diz que não, pois ele é o monopolista da lei. Só ele pode produzir leis e ele que fará as leis nesse conflito.
A injustiça desse sistema fica clara imediatamente para o Pedro e para o João. O João chama o Rafael de ditador, pois esse sistema faria com que ele próprio julgue casos que ele está envolvido. Pedro diz que isso não é justo, porque dessa forma Rafael poderia criar qualquer lei para se beneficiar, inclusive uma lei que permite que ele roube. Rafael é o Estado. Porém, o Rafael só teria como preservar essa posição caso convencesse a sociedade que sem esse sistema não seria possível julgar conflitos nem criar leis, e teríamos então uma sociedade caótica. E é exatamente isso que a maioria das pessoas pensam hoje em dia quando o anarcocapitalista propõe uma sociedade sem Estado. A partir do momento que o Rafael consegue manter um monopólio das leis no território, ele se coloca numa posição acima da lei, já que ele é o único que faz as leis. Inclusive, faz as leis para ele próprio. Se levarmos em conta o egoísmo do ser humano, é evidente que ele aproveitará essa posição para criar leis que beneficiem ele mesmo, da mesma forma que os políticos fazem hoje. O sistema é mal estruturado e não tem como dar certo, pois depende do altruísmo e da honestidade de quem está nessa posição, uma verdadeira utopia. Agora vamos voltar para a sociedade onde não há monopólio das leis, e vamos imaginar que existem mais indivíduos nessa sociedade. Dois deles têm um conflito que eles não conseguem resolver entre si. Mas dessa vez, os envolvidos têm mais opções de escolher quem julgaria o caso deles. Existe competição na produção de leis. Quem eles escolheriam? O árbitro ideal é aquele que é imparcial e tem uma boa reputação por ser justo, honesto e sábio. Numa sociedade com a população ainda maior, algumas pessoas que possuem essas características podem tentar viver a partir de serviços de arbitragem. Eles podem inclusive criar firmas que vendem leis pré-estabelecidas ou serviços de proteção. Os seus consumidores serão indivíduos em conflitos que precisam de ajuda para resolver a situação. Os lucros dos árbitros dependerão da sua reputação no mercado. Caso algum deles ofereça um serviço desonesto ou tente virar um monopolista ou insistir em julgar os seus próprios casos e criar leis que o beneficiem, a firma ou o árbitro em questão rapidamente perderá sua reputação e os seus lucros, e provavelmente irá à falência. No sistema atual, caso o Estado faça um serviço ruim e desonesto, ou se torne uma ditadura, você não tem muito o que fazer. À medida que o número de indivíduos numa sociedade aumenta, mais concorrência surge, mas a lógica do sistema se mantém. Vamos ver como essa lógica de resolução de conflitos se aplicaria numa sociedade mais complexa. Imagine uma grande sociedade onde, ao contrário de hoje, a comida é provida pelo Estado. Pode ser difícil para as pessoas que vivem lá pensarem em alguma outra forma de distribuição de comida que não seja solução estatal. Elas temem morrer de fome sem o Estado planejando e direcionando a comida. A maioria não consegue imaginar como o livre mercado poderia possivelmente produzir e direcionar comida, e muito menos como eles viveriam melhor com tal sistema. Eles estão acostumados demais com a comida sendo provida pelo Estado para imaginar outra solução. Hoje em dia, nós estamos acostumados com uma sociedade onde a arbitragem, criação e aplicação de leis são serviços monopolizados pelo Estado. A população teme o caos sem o Estado criando leis e julgando conflitos. A maioria não consegue imaginar como o livre mercado poderia possivelmente atuar nesse setor, muito menos como nós viveríamos melhor com tal sistema. Para ilustrar como tal sistema poderia funcionar, vamos imaginar a seguinte situação. A Maria vive numa sociedade anarcocapitalista onde a lei e a segurança são feitas por serviços privados. Como a maioria das pessoas, a Maria tem uma demanda por segurança dentro e fora da sua propriedade. Ela não quer que ninguém a agrida ou a roube. A Maria também demanda que caso alguém a agrida ou viole a sua propriedade, o agressor seja devidamente julgado e punido. Como as demandas da Maria são demandas comuns entre vários indivíduos, haverá oferta para suprir essa demanda. Entre as várias agências privadas existentes para ofertar esses serviços, a Maria é cliente de uma agência chamada OPS Serviços de Proteção. Essa agência possui uma boa reputação por prevenir crimes e punir o agressor se um crime for cometido. A Maria paga pelo serviço de proteção mensalmente, da mesma forma que ela paga por outros serviços básicos, como eletricidade, por exemplo. O pacote de segurança e justiça contratado pela Maria é um pacote básico da empresa, que é adequado para sua condição financeira e o seu estilo de vida.
No pacote de segurança, a Maria também escolheu uma opção de seguro, ou seja, caso alguém roube algo que pertence a ela, o seguro pode cobrir o prejuízo de forma rápida. Enquanto a Maria volta para casa de madrugada após uma festa, ela é vítima de um assalto à mão armada e tem seu carro roubado. Assim que possível, ela entra em contato com a sua agência de segurança. A agência manda 3 policiais para o local para tentar identificar o ladrão. Infelizmente, apesar dos agentes chegarem no local 4 minutos depois, o ladrão já conseguiu fugir. Os policiais da agência fazem uma rápida investigação da cena do crime e buscam algum jeito de identificar o culpado, através de alguma câmera de segurança ou algumas testemunhas, por exemplo. Como o contrato da Maria tinha opção de seguro, ela recebe uma quantia de dinheiro para compensar o bem perdido e o trauma emocional. A Maria podia ficar satisfeita com a recompensa do seguro e deixar o caso de lado, mas mesmo que isso aconteça, é do interesse da agência de segurança procurar o culpado para poder recuperar pelo menos uma boa parte do dinheiro que eles gastaram para indenizar a Maria. Sem contar que eles devem manter a sua reputação e não podem deixar um caso como esse sair impune, senão eles poderiam perder clientes, já que não estão punindo os agressores, ou seja, não estão satisfazendo a demanda por punição em caso de crimes. Depois de conseguir consultar a imagem de uma câmera de segurança de um estabelecimento ao lado da cena do crime, a agência de segurança identifica um suspeito e consegue localizar onde ele mora, através de empresas de bancos de dados. A agência envia uma carta para a casa do suspeito explicando o caso, pedindo que ele pague uma quantia determinada de dinheiro como punição e que ele devolva o item roubado. O suspeito tem 2 opções: fazer aquilo que a agência pede e admitir que é culpado, ou se negar a pagar, jurando que é inocente. Vamos imaginar que o suspeito se recuse a pagar. A agência talvez queira saber o porquê do sujeito achar que é inocente, para que assim não corra um risco de perder tempo com alguém que não é de fato culpado, pois além de trazer prejuízo, isso seria prejudicial para a reputação da empresa. Após conhecer o lado do suspeito, a agência não se convence que ele é inocente e insiste que ele pague a multa e devolva o que foi roubado, ameaçando usar a força caso ele não faça isso. O suspeito agora tem as mesmas 2 opções de antes. Ou ele admite que é culpado, paga a multa e devolve o que foi roubado, ou ele diz que não vai pagar e que não tem nada a ver com isso. Caso o suspeito escolha que não vai obedecer, a agência de segurança usará a força para recuperar os bens roubados e aplicar a punição. Mas e se o suspeito for cliente de outra agência de segurança? Ao receber uma ameaça da agência contratada pela Maria, o suspeito liga para sua agência de segurança, chamada Grupo de Segurança Inteligente. O suspeito diz que é inocente e que está sendo ameaçado injustamente pela OPS Serviços de Proteção. Então, a agência do suspeito entra em contato com a outra agência para discutir a acusação. A agência do suspeito quer evidências claras do crime. Após ver as evidências, as 2 agências podem concordar que o suspeito é de fato culpado. Nesse caso, a agência do suspeito não vai protegê-lo, pois essa agência não quer perder a sua reputação ao proteger bandidos e também porque não protegê-lo significaria não gastar dinheiro. O suspeito ficará sujeito às ações da outra agência e vai ser financeiramente punido e terá sua propriedade invadida à força para recuperar o bem roubado. Mas e se a agência do suspeito achar que ele é inocente? Agora existe um conflito entre as 2 agências e elas não conseguem entrar em acordo. Percebam que nesse caso, as agências estão na mesma situação de conflito que no exemplo dos 2 indivíduos na ilha deserta. As agências podem talvez encontrar uma maneira pacífica de resolver o conflito através de um acordo ou podem partir para a opção violenta. Como no caso da ilha deserta, é evidente que a opção violenta não é muito vantajosa para nenhuma das 2 agências, já que isso traria danos materiais, mortes e um resultado incerto. Mas mesmo que uma das agências quisesse optar pela opção violenta numa sociedade grande, isso seria praticamente impossível. Por quê? Bom, é muito simples. O uso de violência geraria um custo altíssimo para a agência e um aumento de risco de vida. Por consequência, ela teria que aumentar os seus preços. A agência fica mais cara e mais violenta que as concorrentes e as condições de trabalho dos empregados pioram por causa do alto risco de vida. O preço alto e a violência afastam clientes e eles vão para as empresas concorrentes mais baratas e pacíficas. Afinal, ninguém quer ter violência ao seu redor e ainda por cima ter que pagar caro por isso. As condições de trabalho ruins afastam os empregados da agência, que passam a procurar emprego nas várias agências concorrentes, onde não há um constante risco de vida. Não existe demanda geral por causa de violência na sociedade. Como hoje em dia, as pessoas só querem viver a sua vida tranquilamente. Sem clientes e trabalhadores, a agência irá falir em questão de dias,
ou até mesmo horas. A opção violenta é economicamente inviável. Podemos concluir que as duas agências têm todos os incentivos para encontrar uma solução pacífica e mais barata para o conflito. Para resolver esse conflito de forma pacífica, as duas agências contratam uma empresa de arbitragem chamada RDC Arbitragem para tomar a decisão final sobre o caso. Essa empresa é especializada na resolução de conflitos entre agências de segurança e possui uma boa reputação no mercado. A empresa de arbitragem analisa as evidências e declara o suspeito como culpado. Como combinado, as duas agências aceitam a decisão e a agência do culpado deixa de protegê-lo nesse caso. Inclusive, dependendo do contrato, a agência pode até romper o contrato de forma permanente para evitar esse tipo de problema no futuro. Agora, sem ninguém para proteger o culpado do crime, a agência da vítima usa a força para recuperar os bens roubados e cobrar uma multa como punição. Caso o culpado não tenha dinheiro à vista para pagar a multa, é provável que a agência aceite um pagamento parcelado. Se o culpado estiver desempregado e não tiver como ser punido financeiramente, a agência pode tentar puni-lo de outra forma, como por exemplo mandá-lo para um presídio, onde ele provavelmente teria que trabalhar para se sustentar e para pagar a multa. As penas e leis gerais numa sociedade anarcocapitalista dependem em última análise das demandas gerais da população, e pelo que podemos observar hoje, crimes graves muito provavelmente seriam inafiançáveis e os culpados iriam direto para a cadeia. Eu vou explicar isso mais para frente no vídeo. Voltando ao crime em questão. O crime cometido será registrado pelas empresas de registro público, onde qualquer um pode acessar, via internet por exemplo, os antecedentes criminais de determinada pessoa. A reputação do criminoso fica permanentemente manchada, fazendo com que ele seja boicotado por indivíduos e empresas, e principalmente pelas agências de proteção. Ou seja, mesmo que o criminoso não seja preso, a vida dele não será mais a mesma. Numa sociedade anarcocapitalista, existe incentivo econômico para se punir criminosos, o que não é o caso do nosso sistema atual. Na sociedade estatal que vivemos hoje, não importa se os criminosos são ou não devidamente punidos, já que o Estado é um monopólio e não atua com um sistema de lucros e prejuízos. Se alguém não se sentir seguro com o serviço estatal, não tem o que fazer, enquanto que numa sociedade anarcocapitalista você pode contratar uma agência concorrente e assim as empresas ruins iriam à falência. Ao depender da boa vontade de seres humanos para funcionar corretamente, a solução estatal é de fato uma solução utópica para o problema. Nessa situação usada como exemplo, as agências de segurança fizeram elas mesmas os serviços de seguro, investigação e aplicação da lei, mas esses serviços podem ser providos de forma independente e as empresas trabalhariam em conjunto através de parcerias. Mas como isso será de fato estruturado não importa, já que não afeta a base lógica de funcionamento do sistema e nem distorce os incentivos. Onde há livre mercado e competição, existe soberania do consumidor. Ou seja, os bens produzidos refletem a demanda dos consumidores, já que se uma empresa não produz aquilo que as pessoas querem consumir, ninguém vai comprar dela, e a empresa vai acabar falindo. O dinheiro, nesse caso, funciona como uma espécie de voto. O objetivo dessa parte do vídeo é explicar como as preferências dos consumidores por lei e justiça seriam refletidas nas decisões tomadas por árbitros e agências de proteção. Existem duas potenciais situações de conflitos entre agências de segurança: conflitos de circunstâncias e conflitos de princípios. Anteriormente no vídeo, abordei um caso de conflito de circunstância entre duas agências, onde a agência OPS Serviços de Proteção acusou um cliente da agência Grupo de Segurança Inteligente de ter cometido um crime de roubo. As duas agências não conseguiam entrar em acordo sobre quais eventos haviam ocorrido entre seus clientes. Para resolver o conflito de forma pacífica e barata, já que a opção violenta é inviável, eles contrataram a RDC Arbitragem para julgar o caso. Mas no caso exemplificado, não havia discordância de princípios entre as duas agências. A OPS Serviços de Proteção quis punir o criminoso com uma multa, e a agência Grupo de Segurança Inteligente não fez nenhuma objeção sobre a punição. Mas e se eles tivessem discordado sobre esse ponto? Digamos que a agência do culpado achasse que a punição não estava proporcional ao crime cometido, e achasse que apenas a metade do valor da multa seria suficiente. Por exemplo, imagine que a multa proposta é de R$10.000, mas a agência do culpado acha que a multa adequada seria R$5.000. Temos agora um conflito de princípios.
Como que as agências iriam resolver esse conflito? As agências têm as mesmas duas opções de sempre: achar uma solução pacífica ou partir para a opção violenta. Como eu expliquei anteriormente, a opção violenta é praticamente impossível numa sociedade desenvolvida. A única opção viável é a opção pacífica, que além de ser mais inteligente, é mais barata para as agências. As duas agências vão ter que negociar entre si para chegar a um acordo sobre qual pena é mais adequada. A escolha da punição aplicada vai depender do poder de barganha das duas agências. Esse poder de barganha depende, em última análise, dos consumidores. Para demonstrar como consumidores de forma geral influenciam o poder de barganha das agências, vamos imaginar um exemplo mais extremo, uma discordância sobre a punição num caso de assassinato. Dessa vez, ao voltar para casa de madrugada, a Maria, que é cliente da OPS Serviços de Proteção, é assassinada. O agressor é cliente de outra agência de segurança, chamada Grupo de Segurança Inteligente. Vamos supor que as duas agências, depois de passarem pelo processo de investigação e arbitragem, visto anteriormente no vídeo, concordam que o suspeito é de fato culpado pelo assassinato. Mas agora, vamos imaginar que existe uma discordância sobre qual pena deverá ser aplicada. Uma agência é a favor da pena de morte e a outra é contra. A OPS Serviços de Proteção se anuncia como a favor da pena de morte e prometeu aos seus clientes que, em caso de assassinato, haveria pena de morte para o agressor. Eles poderiam perder vários clientes se o assassino da Maria não fosse punido com a pena de morte. Por outro lado, a agência Grupo de Segurança Inteligente se anuncia contra a pena de morte e prometeu aos seus clientes que eles não seriam punidos de tal forma, mesmo em caso de assassinato. Eles também poderiam perder vários clientes se o agressor da Maria fosse punido com a pena de morte. É do interesse de cada agência aplicar a sua própria pena, mas num conflito como esse, uma das agências necessariamente sai perdendo nesse ponto. Temos agora um conflito de princípio entre as agências e, como sempre, elas não têm como optar por uma resolução de conflitos violenta. Aqui está uma das maneiras de resolver o conflito de forma pacífica. Vamos supor que a OPS Serviços de Proteção estima que se a pena de morte não for garantida ao assassino, a agência vai deixar de lucrar R$1 milhão de clientes que decidiriam abandonar a agência, já que ela não consegue cumprir a promessa de punição. Isso quer dizer que é vantajoso para essa agência gastar um valor de até R$1 milhão para assegurar que o agressor seja morto. Similarmente, a Grupo de Segurança Inteligente estima quantos clientes eles poderiam perder ao não proteger o cliente da pena de morte. Digamos que eles estimam que essa perda de cliente equivale a uma perda de R$500 mil. Então é vantajoso para essa agência gastar até R$500 mil para evitar a pena de morte. Então os dois lados tentam negociar. A agência a favor da pena de morte oferece um pagamento de R$800 mil para outra agência caso eles aceitem a lei da pena de morte nesse caso. Esse acordo vale R$200 mil para a OPS Serviços de Proteção. A outra agência aceita a oferta, afinal, se as suas estimativas estiverem corretas, eles ganham R$300 mil. Como em qualquer troca voluntária, os dois lados se beneficiam com esse acordo. Como resultado, a agência do agressor não vai mais defendê-lo, e o agressor é executado. A maioria dos consumidores também se beneficiam, afinal, eles estão dispostos a pagar R$1 milhão para a aplicação da pena de morte, enquanto os outros consumidores só estão dispostos a pagar R$500 mil para que a pena de morte não seja aplicada. O conflito de princípios entre agências de segurança foi devidamente resolvido de forma pacífica. O conflito foi resolvido quando o pagamento foi feito por outra agência. A direção do pagamento foi determinada pelo poder de barganha das duas agências e, em última análise, pelas preferências dos consumidores. Se as duas agências forem grandes e bem estabelecidas, elas provavelmente terão acordos prévios sobre o que fazer quando houver um caso de assassinato entre seus clientes. Por exemplo, a OPS Serviços de Proteção poderia fazer pagamentos anuais para outra agência, e assim fazer com que a pena de morte sempre seja aplicada num caso de assassinato entre seus clientes. Se imaginarmos múltiplas agências de segurança, algumas a favor da pena de morte e outras contra, elas provavelmente teriam uma rede de pagamentos entre si. Para outros conflitos de princípios, como a pena ideal para roubo, a estrutura de pagamentos pode ser bem diferente. A estrutura dos pagamentos, como sempre, depende da preferência dos consumidores. A longo prazo, tal sistema iria tender a uma uniformidade de leis e de punições numa determinada sociedade, mesmo não havendo um monopólio de leis para determiná-las.
Usando essa estrutura, podemos determinar, baseado na demanda majoritária atual da sociedade, quais leis poderiam ou não existir numa sociedade anarcocapitalista, como, por exemplo, punições fortes para assassinatos e outros crimes graves. Uma grande vantagem desse sistema é um mercado de leis dinâmico e descentralizado, onde leis ultrapassadas podem rapidamente ser reformuladas dependendo da demanda. Isso faz com que as leis possam se adequar melhor à cultura e às condições de um determinado local. E o melhor de tudo, as leis não dependem de um monte de parasitas. No entanto, isso também indica que uma sociedade anarcocapitalista, na prática, não necessariamente seria libertária. É possível haver sociedades anarcocapitalistas com leis conservadoras, por exemplo, e outras com leis libertárias, baseadas no PNA e na ética justnaturalista. A diferença é que essas leis seriam aplicadas sem o Estado, e você não precisaria financiar as leis que você discorda, ao contrário de hoje. Se você não estiver de acordo com as leis que imperam num determinado território, você pode livremente se mudar para outra sociedade, que tenha leis que estão mais de acordo com a sua demanda. Não importa qual moral ou ética você defende, o anarcocapitalismo é o sistema mais racional para se alcançar a ordem numa sociedade.